com este amém você se sinta abraçado por todos nós aqui nessa noite, viu? Meus amados, sonhar é algo salutar. Sonhar dá força. Sonhar encoraja. Sonhar faz as pessoas acordarem de manhã, mesmo às vezes depois de uma noite não tão bem dormida, mas sair alegre para o trabalho. Sonhar é o que faz muita gente estar motivado, mesmo tendo as dificuldades que a vida nos impõe. Sonhar é algo que move a vida, fortalece o espírito. Sonhar é o que faz a gente acreditar, mesmo quando as condições são desfavoráveis. Repito, sonhar é necessário. Sonhar é saudável. Quem não sonha não vive, sobrevive. Quem não sonha não tem força para perseverar. Quem não sonha é porque desistiu da vida. Quem não sonha, às vezes simplesmente está deixando a vida o levar, ou como diz alguém, está empurrando a vida com a barriga. E a história poderia ser separada entre aqueles que sonham e aqueles que não sonham. E quando eu olho para esse texto, aonde o evangelista conta a história deste paralítico, deste homem que há 38 anos sofria de uma paralisia, ou na expressão dessa versão, vivia uma vida ressequida. Eu vejo que a história deste homem não é apenas a história dele. Essa história ilustra a história de muita gente. História de pessoas que, apesar das dificuldades, das suas lutas, sonham. Pois esse texto mesmo vai nos dizer que ali em Betesda havia um grande número de pessoas doentes, com as mais variadas enfermidades, e que naquele contexto, uma paralisia, uma cegueira, outras doenças que lhe trazia impotência, incapacidade para o trabalho, significava também mendicância. Não havia auxílio de doença, não havia pensão, não havia seguro para a invalidez. Mas obstante a todas essas situações de dor, de sofrimento, de gente que foram abandonada pela família, gente solitária, gente rejeitada, essas pessoas que estavam ali com as suas deficiências, vivendo à margem da sociedade, excluída da religião, estavam ali porque sonhavam. Estavam ali porque tinham uma expectativa que a vida delas poderia mudar. E mudaria com o milagre, com a cura. Pois você leu comigo dizendo que naquele lugar, naquele tanque, acreditavam que havia um mover das águas pelo anjo. E quando alguém descia então naquelas águas, recebia o milagre, recebia a cura. E por isso que eu afirmo que essa história é a história de muita gente. De gente que, apesar dos apesares, ainda sonham. Obstante as lutas e as dificuldades que enfrenta na vida, ainda tem uma esperança. Ainda acreditam numa mudança de vida. Por isso, essa história me faz olhar acerca de sonhos.
E a primeira verdade que nós podemos extrair dessa história é que os sonhos, eles são mantidos por esperança. Essas pessoas que estavam ali, juntamente com este homem, que é o personagem principal dessa narrativa bíblica, eram pessoas que faziam das suas vidas uma verdadeira peregrinação, aonde elas ouviam uma notícia, aonde elas eram informadas de um local, aonde haveria algo que poderia mudar a história delas, que poderia reverter aquela situação difícil que elas viviam. Essas pessoas caminhavam para lá, se dirigiam para lá, elas iam em busca do milagre, elas iam em busca da cura, porque no coração delas havia uma esperança. A esperança move os sonhos. A esperança alimenta, nutre os sonhos. Não importa o caminho para ser seguido. Você imagina comigo o caminho para Betesda? Você consegue pensar um pouquinho como seria aquele caminho? Cheio de pessoas sendo levada por alguém porque não enxergava, se arrastando nas estradas poeirentas e com pedras da Palestina, outros se arrastando mesmo ao chão, se gateando para chegar até Betesda. Mas é nesse cenário de dificuldade, é nesse cenário de enfermidade, é nesse cenário de tantas situações difíceis, que essas pessoas, elas iam em busca da realização de um sonho. Elas eram limitadas fisicamente, mas não emocionalmente. Se no físico elas estavam impossibilitadas, o problema delas era grande, era graves. Se a caminhada era mais longa, se era mais difícil para elas chegarem até lá, mas elas foram, porque para os seus corações esperançosos não haviam limites, porque a esperança, ela nutre, ela alimenta os sonhos. E você sabia que a história de Betesda, você sabia, Enzo, que a história de Betesda é a história da igreja? Assim como em Betesda estava lotada de pessoas, com sonhos, movido por aquela esperança de uma vida melhor, de uma vida que pudesse ser mudada, transformada. A história da igreja é como a história de Betesda, porque as pessoas chegam aqui porque elas têm uma esperança. Sabe que aqui é pregada uma mensagem de esperança. As pessoas chegam aqui acreditando que as suas histórias também podem ser mudadas. Betesda retrata a igreja, porque também a igreja está cheia de pessoas machucadas, pessoas feridas, pessoas que tiveram as suas lutas, as suas dificuldades, os seus traumas, pessoas que só Deus e ela sabem como elas chegam aqui dentro, mas elas vêm, como você veio aqui hoje, porque você tem uma esperança que nutre o seu sonho,
que você pode ser alcançado pelo milagre, que a cura pode chegar na tua vida, que Deus pode mudar a sua história. E nós continuamos pregando isso porque nós acreditamos que Jesus faz isso, que Jesus muda a história, que Jesus cura feridas, que Jesus liberta, que Jesus restaura. Porém, essa história que mostra que os sonhos são mantidos por esperanças, que os sonhos são alimentados, são movidos por esperança. Essa história, ela também mostra que os sonhos podem morrer. Quando as coisas não acontecem da forma que desejamos, quando as coisas não sucedem do tempo que nós esperamos, quando as circunstâncias começam a mostrar que as coisas não vão acontecer como nós gostaríamos, quando as coisas começam a se desenhar de uma forma diferente que imaginamos, os sonhos podem morrer. Este homem, que há 38 anos tinha essa paralisia, ele foi para Betesda, e eu acredito que ele, no caminho, porque ele foi sozinho, que no caminho para Betesda, ele foi rastejando, ele foi sentindo as dores, mas ele, a cada gatinhada que ele dava, a cada arrastada que ele dava, ele sonhava: para voltar não vai ser assim, o meu caminho de volta não vai ser assim. Quando eu voltar, eu vou voltar andando, eu vou voltar com o meu milagre. Todavia, ele não conseguia descer a água, não tinha ninguém por ele. E a coisa mais difícil, irmão, é você convencer alguém que a sua necessidade é maior do que a dela. Vai numa fila e tenta convencer alguém para ceder um lugar para você. E com isso, ele via as pessoas sendo curadas, as pessoas recebendo milagre, e lá estava ele. E diz o texto que ele estava agora deitado, certamente cansado, pelo caminho que ele fez, pela caminhada que ele fez, mas também cansado, porque ele já estava tomado de frustrações, ele já estava decepcionado, ele estava vendo o milagre tão perto, mas não acontecia para ele. Ele estava acabado, arrasado de ver as pessoas indo à sua frente, ele quase tão perto, mas não chegava lá. E isso fica claro, que ele cansou de ver gente sendo curada, de ver gente recebendo milagre, e as coisas não chegavam para a vida dele. Ele já começou a pensar no caminho de volta, de retornar com a mesma história, com a mesma dor, com a mesma situação. Isso nos revela claramente: os sonhos podem morrer. E se a igreja é comparada, pode ser comparada com Betesda, eu posso afirmar que na igreja também está cheio de pessoas com sonhos mortos. Pessoas que cansaram de vir domingo após domingo na igreja, mas parece que a bênção nunca chega para elas. Cansou de ver pessoas sendo libertas, de ver pessoas sendo restauradas, mas com elas nada acontece. De ver pessoas tão perto, de estar tão próximo do milagre, de estar no lugar do milagre, mas assim como esse paralítico,
as coisas não acontecem, as coisas não funcionam. Assim como este homem que deitou, se frustrou, se decepcionou, há muita gente que tem os seus sonhos destruídos, acabados, que morreram. A igreja se tornou o lugar também de gente que já não consegue mais sonhar, que já não consegue mais acreditar. Mas deixa eu lhe dizer uma verdade: se essa história terminasse agora, ela não estaria aqui no Evangelho. Porque o Evangelho é a boa notícia. O Evangelho é a boa nova. Se essa história terminasse com aquele homem deitado, decepcionado, frustrado, com seus sonhos mortos, ela não seria narrada nessa Bíblia. Se a história daquele homem terminasse com ele tendo que voltar da mesma forma, ela não estaria no Evangelho. Mas você sabe por que ela está aqui no Evangelho? Porque a terceira verdade que nós podemos extrair dessa história é que sonhos, eles podem ser restaurados. Sonhos podem ser restaurados. Eles podem morrer? Podem. Mas o Senhor pode restaurar. Ele está lá, deitado, cansado, decepcionado, frustrado. Mas o verso de número 6 diz: e Jesus, vendo-o, ele não viu Jesus, mas Jesus viu ele. Jesus sempre vê. E quando ele vê, o seu olhar nos abraça. Ele chega chegando. Jesus viu aquele homem e dirigiu-se a ele. Ninguém falou para Jesus o que estava no coração dele, mas o Senhor sabia. Ele sabe, ele vê, ele conhece. E por isso ele vai até aquele homem que sabe que precisava de ajuda. Ele foi ao seu encontro. Não apenas pela sua paralisia física, mas o Senhor olhou para o coração dele. O Senhor sabia da sua frustração, da sua decepção. E nesta noite, Deus te trouxe aqui para você ouvir esta palavra. Que o Senhor te vê. Ele te vê no seu quarto. Ele vê as suas lágrimas. Ele vê as suas decepções. Ele vê as palavras que você engole, que você não pode nem expressar. Ele vê além da frustração e da decepção trazida no seu olhar. Ele vê. E ele sabe o que vai dentro da sua alma. Ele sabe dos seus sonhos que murcharam, que morreram, que se tornaram em nada. Mas assim como ele foi ao encontro daquele homem, e não viu apenas a sua paralisia física, mas o seu coração, o Senhor vem ao teu encontro aqui nesta noite. O Senhor quer te abraçar aqui nesta noite. O Senhor quer ministrar um milagre na tua vida nesta noite. O Senhor quer restaurar os seus sonhos também aqui nesta noite. E Jesus chega para ele e diz assim: queres ser curado? Você está num contexto, num lugar aonde só está ali porque ali está vendo o milagre.
Você está visivelmente doente. Por que perguntar se a pessoa quer ser curada? Por que perguntar o óbvio? Será que essa pergunta de Jesus foi tola? Foi desnecessária? Por que Jesus fez essa pergunta? Queres ser curado? Se a gente parar para prestar atenção na resposta dele, quando Jesus perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? Ele imediatamente respondeu: eu quero ver, Senhor. Mas para este homem, Jesus pergunta: você quer ser curado? Ele não responde à pergunta de Jesus. Ele já começa a falar da sua dificuldade. Ele começa a falar do seu problema. Ele começa a reclamar dizendo: não tenho ninguém por mim. Então quando Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? É porque Jesus sabia que os seus sonhos tinham morrido. A sua esperança tinha ido embora. E é exatamente isso que ele expressa nas suas palavras quando ele responde para o Senhor. Mas quando Jesus pergunta: você quer ser curado? Jesus quer restaurar a esperança no coração dele. Jesus está perguntando, eu não estou perguntando aqui se tem alguém que vai te lançar a água, se tem alguém por você. Eu quero saber se você quer ser curado. E Jesus estava dizendo assim: eu quero restaurar os seus sonhos e quero te libertar por completo, porque você já revela uma pessoa de mágoa, de sentimento, ou já lançar a culpa. Se na verdade a culpa era dele mesmo. O verso de número 14 deixa claro que Jesus disse: vai, para que não te suceda coisa pior, se cuide. Porque nesse caso, a sua enfermidade era um problema espiritual. Mas Jesus, ao falar isso, Jesus estava mostrando para ele que queria restaurar o seu sonho, libertá-lo da sua paralisia física, mas também da sua paralisia espiritual. Porque o Senhor vai dizer: não peque mais, para que não te suceda coisa pior. E nós estamos dizendo que a igreja é como Betesda, onde tem pessoas que sonham, mas também tem pessoas que os seus sonhos morreram. Mas assim como Jesus restaurou o sonho daquele homem, Jesus está aqui nesta noite para restaurar o seu sonho. Jesus quer restaurar a sua alegria, a sua esperança, a sua motivação da vida. Mesmo que hoje você está vivendo os piores problemas, mesmo que hoje você está vivendo adversidades, mesmo que hoje você olha para todo lado e não vê cenário nenhum do milagre, Jesus está aqui nessa noite para operar um milagre na tua vida, para fazer aquilo que ninguém pode, porque Ele não apenas restaura sonhos, mas Ele tem poder para realizar os sonhos. Ele traz esse homem à fé, Ele traz esse homem à esperança, mas Ele não fica só aí. Ele dá a sua palavra do milagre. Ele disse: fica, toma a tua cama e anda. Levanta e anda. E ali disse imediatamente: o homem ficou são, tomou seu leito e começou a andar. Jesus tem poder não só para restaurar sonhos, mas também Ele tem o poder para cumprir os seus sonhos. Hoje Ele está aqui para nos libertar da nossa paralisia espiritual, da nossa paralisia emocional, para nos fortalecer a nossa alma, para curar o nosso interior, para fazer a gente voltar a acreditar que Ele não deixou de ser Deus, que Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, que as promessas dEle pode ter passado tanto tempo, mas não caducaram, que os milagres que Ele prometeu para a tua vida não caíram por terra, que Ele não mente, Ele é fiel, Ele tem cuidado de você, e no tempo dEle, os milagres do Senhor vai chegar na tua vida, vai chegar na tua casa. Você deve voltar a acreditar os sonhos de Deus na sua vida. E eu concluo essa palavra dizendo que assim como Jesus foi a Betesda, antes de você chegar aqui neste culto,
Jesus já estava aqui presente. Betesda era um lugar que pouca gente queria ir, pelo cenário, por aonde você olhar e ver tanta gente doente. Mas é para essas pessoas que Jesus veio, para os machucados, para os feridos, para os quebrados, para os excluídos, para os marginalizados, para os rejeitados, para os abandonados. Jesus está aqui nesta noite para te abraçar. E Betesda só realmente teve sentido de ser chamado Betesda porque Jesus foi lá. Porque Betesda significa casa de misericórdia. Mas alguém sairia de lá sem misericórdia. Alguém voltaria sem misericórdia. Alguém voltaria sem ser alcançado pela misericórdia. Mas Jesus presente em Betesda fez que Betesda realmente tivesse o seu significado. Casa de misericórdia. Você hoje não está aqui no templo da Assembleia de Deus, porque aquela placa é apenas uma identificação da nossa denominação. Ela não tem poder nenhum. Mas você hoje está aqui na casa da misericórdia, porque Jesus está presente aqui neste lugar. Assim como Ele viu aquele homem, Ele te vê. Assim como Ele abraçou aquele homem, Ele te abraça. Os olhos do Senhor te alcançam nesta noite. E Ele veio aqui para restaurar os seus sonhos. Ele veio aqui para renovar a tua fé. Ele veio aqui para que você volte a acreditar que Ele tem compaixão da sua vida. E nada vai impedir que você seja alcançado pelo milagre de Deus. Eu te convido a colocar em pé em nome de Jesus. O Deus dos quebrados, o Deus dos esquecidos, o Deus dos feridos, Ele está presente aqui nessa noite. A religião está aí para condenar, está aí para fazer você sentir pior do que você já está sentindo. Porque vejam que porque Jesus curou este homem no sábado, eles ficaram bravos, perseguiram a Jesus, buscaram matá-lo, só porque ele fazia essas coisas no sábado. Ele olha para aquele homem e diz que eles vê a cama. Eles não viam um paralítico curado, eles viam a cama que ele carregava. Eis aí o espírito da religião. Em vez de olhar para um homem que agora não precisa mais deitar numa cama, mendigar porque está curado, ele está preocupado com a cama que o homem carregava. Mas Jesus não veio para te condenar. Jesus, Ele veio para libertar. Não importa o que fizeram os seus sonhos morrerem, Jesus está aqui para restaurar os seus sonhos nessa noite. Nós vamos cantar essa canção. E à medida que nós formos cantando este hino, se de algum modo você entende que Deus tem falado com você através desta palavra, eu quero convidar para que você venha aqui à frente, sem se aproximar muito um do outro, mantendo um pouco de distância. Eu quero orar por você. Você que veio aqui hoje, mas disse: Senhor, como foi terrível a minha semana, como tem sido difícil para mim este mês, Senhor, como tem sido amargo para mim este ano. Senhor, eu vou na tua casa, mas eu não consigo mais acreditar, Senhor, no meu casamento. Eu não consigo acreditar mais no meu ministério. Eu não consigo mais acreditar na salvação do meu cônjuge. Eu não consigo mais acreditar na alegria na minha casa. Eu não consigo mais sonhar com a salvação do meu filho. Parece que cada vez mais ele se afasta. Eu não sei o que é que você sonha, e esses sonhos têm morrido. Jesus está aqui nesta noite para restaurar os seus sonhos. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Se os sonhos seus é sonhos de Deus, quando falamos em salvação,
quando falamos em transformação, quando falamos em milagre, não estamos falando de coisas materiais, estamos falando de bênçãos espirituais. Esses sonhos, antes de nascer no seu coração, eles vieram de Deus. Por isso pode acreditar, Deus quer cumprir esses sonhos na sua vida. Se você foi tocado por essa palavra, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Ele faz o que eu não posso fazer. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Cante com alegria. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Se Deus falou no teu coração, vem aqui, querido. Vem aqui, minha irmã, vem aqui, meu irmão. Eu quero orar por você nessa noite. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo ser. Eu te convido a vir à frente. Sonhos de Deus. Eu tenho autoridade da parte de Deus para orar pela tua vida. Nós estamos aqui profetizando um milagre no nome do Senhor Jesus, no nome de Deus que restaura sonho, no nome do Senhor que viu aquele homem te ver também. Ele vai além. Acredite. Do que eu posso ver. Olha aí. Ele faz o que eu não posso, que nós não podemos fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Somos pequenos. Sou pequeno e ainda falho, mas Ele é Deus. Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo ser. Levante a sua mão e cante. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo ser. Profetiza. Acredito. Em nome de Jesus. Sim. Acredito. Sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito sim. Acredito Aleluia. sim. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. O impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Deus é Deus. Ele é Deus do impossível. Para você pode ser que já não dá mais, mas Ele te trouxe aqui para dizer que Ele pode. Ele abre porta onde não tem porta.
Ele torna do nada o tudo. Ele é Deus. A última palavra é nele. O que for necessário para cumprir o plano dele na sua vida, Ele fará. Talvez você está aí dizendo: mas eu não consigo mais acreditar. Acredite nele. É nele. Não é no outro. Não é na situação. Não é nas suas próprias provisões. Não é na sua própria força. É nele. Aquele que te trouxe aqui nessa noite. Você poderia ter ficado em casa. Você poderia não ter vindo ao culto por outro motivo. Você poderia ter em outro lugar, em outra igreja. Mas nada acontece por acaso. Você não está aqui por coincidência. Deus te trouxe a este lugar. Ele queria falar com você com essas palavras, porque Ele quer arrancar essa tristeza do seu coração. Ele quer tirar essa frustração da sua alma. Ele quer te levantar deste chão de incertezas e dúvidas que está te acabando com você. Ele quer restaurar os seus sonhos. Por isso eu ainda te convido para você vir aqui à frente. Eu convido a igreja para fechar os seus olhos. Levante a sua mão e comece a adorar a Deus. Nós estamos numa atmosfera espiritual. Há uma ação de Deus nesta casa. O Espírito de Deus paira sobre este lugar. Deus está trabalhando em vidas. Deus está arrancando de corações aqui coisas que já arraigaram. Deus está tirando sentimentos que tinha matado os seus sonhos. E Ele está soprando esperança aqui nesta noite. Ele está renovando fé. Fé de pessoas que já estavam praticamente apagadas. Mas Ele está soprando novamente, para que você volte a acreditar. Volte a acreditar no teu milagre. Volte a acreditar no projeto de Deus na sua vida. Volte a acreditar no seu lar, no seu casamento, na família, na salvação, no seu ministério. Volte a acreditar nos projetos de Deus na sua vida. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para operar este milagre da restauração na sua vida. Nós vamos orar. Querido Deus, no poder do teu nome, Jesus, no poder da tua palavra ministrada, eu suplico agora sobre estas vidas que aqui estão. Pessoas que o Senhor trouxeste aqui para ministrar o coração delas esta palavra de restauração, esta palavra de fé, esta palavra, Senhor, que arranca-os de uma tristeza profunda, de umas incertezas, de uma vida despedaçada, de um sentimento que tinha levado à morte dos seus sonhos, para a esperança, para a alegria, para o mover de Deus em rumo aos projetos do Senhor, para voltar a sonhar, para voltar a acreditar, para voltar a sorrir, para voltar a esperar o seu agir, o seu trabalhar. Pai, no poder dessa palavra que eu tenho ministrado, eu peço que o Senhor toque agora nessas vidas, toca nesses corações. Eu repreendo no poder do nome de Jesus toda palavra contrária, toda voz que não procede do Senhor, toda palavra que quer destruir essa vida, que fala este coração, que quer jogar para baixo, que quer destruir os seus sonhos, os seus projetos, eu repreendo no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a voz de Deus, pelo poder da palavra, penetre nesses corações, adentre nessas almas e traz a certeza, traz a esperança, faça renascer os sonhos, faça renascer a alegria. Que vidas voltem aqui, Senhor, para a sua casa, acreditando que o Senhor continua sendo Deus na vida delas, que o milagre do Senhor para elas vai chegar no seu tempo, na sua hora. Elas viverão o milagre.
Mas mesmo antes que este milagre se dê à luz, mesmo que antes este milagre se concretize, uma alegria começa a brotar no coração delas. Restaura a alegria de quem acredita, de quem sonha, de quem já antevê o milagre, de quem não desiste diante das dificuldades, de quem continua olhando e dizendo e afirmando: meu Deus é maior, meu Deus é vivo, meu Deus é grande, meu Deus é poderoso, e Ele há de cumprir os seus planos em mim. Gente que estava desacreditada, gente que não estava nem conseguindo levantar a mão e glorificar a Deus, mas a tua palavra está fazendo brotar dentro delas essa certeza viva, essa esperança, em nome de Jesus, no poder do nome de Jesus Cristo. Eu ministro sobre a tua vida agora, que todos os sentimentos que te destroem, que todo sentimento que amarga a tua alma, que todo sentimento que tira o teu sono, que te leva à infelicidade que você tem vivido até aqui, em nome de Jesus, que esses sentimentos comecem a ir embora agora, no poder da palavra do Senhor Jesus. No poder do nome do Senhor Jesus, esses sentimentos começam a ir embora, e começa a receber a alegria de Deus na sua alma agora. Receba o milagre da vida agora. Receba o milagre da paz. Receba o milagre da alegria do Espírito Santo brotando na tua alma, para você voltar a viver, para você voltar a sonhar, para você voltar a cantar hinos, para você voltar a adorar a Deus com alegria, na certeza que Deus está cuidando de você, que Deus escreve a sua história. E a última palavra, a última palavra é dele sobre a tua vida, sobre os seus sonhos. Receba esta palavra de milagre para a tua vida. Volte a viver, volte a sonhar, volte a acreditar no milagre de Deus, em nome de Jesus. Dá para a gente cantar essa última parte que fala acredito sim? Levante a sua mão. Possível Deus vai fazer. Se você pode, aplauda o Senhor, glorificando o nome dEle, exaltando a Ele. Glória ao teu nome, Senhor. Honra e glória e adoração a Ti, meu Deus. Glória ao Senhor Jesus. Você pode voltar para o seu lugar, irmão. Senta um minutinho, nós já vamos despedir.